Fala, galera! Estamos aqui com mais um Jogada Científica, programa do curso de Educação Física das Faculdades Integradas de Bauru. E hoje, mais uma vez acompanhado dessas feras da educação física bauruense brasileira. Ele, que tem ponte aérea Bauru Santo Domingo, professor Ricardo Oliboni. Recebam com palmas, por favor. Professor Ricardo, prazer recebê-lo. Espero ter muitos insights sobre o que vem por aí. O nosso editor-chefe, Henrique Floret, separou umas imagens bem bacanas para a gente discutir hoje, hein? Não, vai ser top, com certeza. Sempre bom demais estar com vocês aqui. E para completar a mesa, né? Ele também, ponte aérea Botucatu, Santa Maria, Santo Domingo não. Santo Domingo não. Santo Domingo não, mas Santa Maria do Jeitibá, lá no Espírito Santo, também terra conhecida. Também não. Também não? Também Então não. tá bom. Só Santa Maria no Rio Grande do Sul. Também não. Professor doutor André Thiago Rossito Góes. Muito obrigado. Professor Arthur, professor Ricardo, é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. E vamos ver o que vem por aí hoje, né? Lá nas cegas. Exatamente. Sigam as páginas do curso @educafib no Instagram e @fibbauru. Nesses perfis vocês vão ter sempre muitas informações a respeito do curso de Educação Física, da própria instituição, de tudo que vem sendo criado de conteúdo e trabalhado ao longo dos anos, dos semestres aqui e dos diferentes serviços oferecidos aqui pela instituição. Também não posso esquecer, senão a professora Marcela briga comigo, que é a coordenadora do @academiafib. É um serviço do curso de Educação Física em parceria com os alunos de último ano que estão fazendo estágio. Bom, pensando nisso, meus amigos, nós vamos trabalhar hoje alguns conceitos importantes. Nesse fim de ano, eu perguntaria, professor Ricardo, o que pode acontecer com os praticantes de exercício físico no fim do ano? Podemos encontrar muitas bizarrices. Muitas pessoas treinando por conta própria, desenvolvendo metodologias de trabalho aleatório. Professor André, você que é uma referência no treinamento funcional, aqui não só em Bauru, mas na região, o que acontece com a galera agora, naquele desespero? Faltam apenas 4 semanas para o Réveillon, 3 semanas e pouco para o Réveillon, e eu quero dar um jeito no shape. O que acontece com essa galera? A primeira coisa que eles deviam fazer é rezar, né? Porque tempo não dá. Mas eles acham que dá e eles começam a inventar método, inventar exercício, porque viu lá no influencer de não sei da onde que aquilo faz bem. Mas na verdade é uma matança da biomecânica, se a gente pode dizer, né? Exato. Vamos ver o que apareceu aí pra gente ver o que é bom ou o que não é, né? Isso. Seria um assassinato do curso de Educação Física como um todo, né? Se alguém falar que faz isso e é formado, é melhor rasgar o diploma. Exatamente. Então, pessoal, a propósito do nosso programa hoje, como eu disse anteriormente, o nosso editor-chefe Henrique Floret separou algumas das cenas inusitadas que acontecem nas academias aí do Brasil e do mundo, para que a gente possa discutir e dar algumas risadas com certeza dessas situações que vêm acontecendo, mas também discutir à luz da ciência de como isso pode ser evitado, né, e como pode ser feito também da maneira correta. E a ideia, então, desse Jogada Científica é que a gente trabalhe aqui no modelo de React. Então, o Henrique vai liberar, né, vai soltar o vídeo aí pra gente. Esse é o movimento clássico que o professor Ricardo mais gosta, principalmente nesse aparelho. Esse é fantástico, né? Esse é sensacional. A dúvida é se ele gosta mais do aparelho ou do movimento, né? É que é um movimento bem seguro. Sim. É um aparelho feito para isso. Ele foi desenvolvido justamente para isso. E, professores, na verdade, né? Para que serve? Bom, eu imagino que essa pessoa que está aí executando, talvez ela tenha um papel aí de sapo na peça escolar da filha, alguma coisa desse tipo. Como a gente está chegando no final do ano, é muito provavelmente, deve ser algum... confraternização, alguma coisa assim, né? Muito provavelmente. Se a gente for pensar, o movimento principal aí está sendo extensão de joelho.
ativação de quadríceps, principalmente. A ideia seria essa, né? Teria, acho que, outros movimentos mais eficazes, mais seguros para ser realizado Não no essa ênfase. Não no Smith, Smith. que foi feito teoricamente para auxiliar um agachamento para quem tem dificuldade Sim. ou algum outro tipo de movimento, mas não para ser usado como leg. A ideia principal do Smith era promover um pouco mais de segurança, né? Aí pode ver que totalmente zero segurança. Vai completamente contrário ao que era. Contrário. A não ser, preciso fazer a defesa dessa moça. Se há defesa, né? Isso, a defesa, a não ser que ela seja uma exímia nadadora. E a partir daí ela consiga fazer o movimento de eversão do pé para usar o aparato de segurança do Smith. Na verdade, pessoal, eu tô colocando de maneira jocosa, mas assim, o que tem que ficar claro para todo mundo, né? Que eu acho que esse é o pensamento que a gente precisa trazer, assim. Para que foi desenhado o Smith? Professor Ricardo, não, por favor, eu sei que você vai dizer que foi desenhado para nada. Mas vamos lá, professor André, assim, no geral, o Smith foi desenhado com a ideia de trazer um maior conforto e segurança para o processo de agachamento. Sim, é uma barra guiada, onde o indivíduo, se ele tiver alguma limitação de movimento, alguma insegurança, alguma instabilidade, ele consegue fazer um movimento mais semelhante do que fosse numa barra livre possível, gerando maior conforto, maior segurança, né? Esse acho que é o principal ponto. Aí, no caso, você tem o risco de a barra rodar em cima do pé, fazer situações que o aparelho não foi feito, né? Então a gente precisa também entender a dinâmica do aparelho e como utilizá-lo, não só na dinâmica do movimento em si. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente pensa no recém-formado em educação física, ou mesmo naquele profissional que está há muito tempo já no mercado de trabalho, ele acaba se perguntando como inovar. Uhum. Como inovar na prescrição do treino, como atrair mais alunos, como ter uma forma melhor de captação da sua clientela, vamos dizer assim, de maneira geral. E aí eu acho que o grande cuidado precisa ser esse. O invencionismo, ele também precisa ter um limite dentro desse processo. Se a gente for pensar nesse aparelho de maneira lógica, quer dizer, o apoio dessa barra no tronco, para que seja realizado aí o movimento de agachamento tradicional dentro da barra guiada. Quando isso é invertido para esse processo, ou seja, para fazer como o professor André colocou, né, flexão e extensão de joelhos, até tem um pouco ali, né, de movimento do quadril, assim, na fase final. Quase zero, né? Quase zero. Você poderia, né, considerar, mas enfim, perde a funcionalidade. A sobrecarga que poderia haver de maneira positiva para que acontecesse a resposta fisiológica, ela basicamente deixa de existir. E fica mais preocupante ainda quando a gente olha ali, ó, no fundo da imagem, tem lá um leg 45. Um aparelho no qual ela poderia, professor Ricardo, estar realizando esse movimento? Sim, o leg 45 foi desenvolvido para isso. O Smith foi desenvolvido para te guardar peso, né? Agora a pergunta é, por que não usou o leg? Vai ver que tá cansado já de usar o leg, né? Exato. Ele tá meio enjoado, né? Vamos fazer. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Às vezes o básico funciona melhor, né? Na maioria das vezes o básico funciona bem melhor, né? Mas eu acho que o pensamento é esse, assim, e talvez esse seja o primeiro aviso para a galera aí que tá buscando a pílula do sucesso agora nesse final de ano, tentando chegar desesperadamente ao shape que não conseguiu o ano inteiro. Ela não existe. Ela não funciona dessa forma. E quanto mais o invencionismo, menos chance são situações inversamente proporcionais, né? Tem até uma fala do professor Yuri Verkhoshansky que diz assim, ó, qualquer um pode fazer o outro cansar. Então, às vezes, essa sensação de fazer um exercício baseado nesse invencionismo, termina o treino, nossa, tô extremamente cansado, exaurido. Mas qual é a resposta que isso vai ter, né? E o professor Yuri Verkhoshansky, ele trabalha justamente com respostas a longo prazo, né? Com todo o processo de periodização. Então, pessoal, muito, mas muito cuidado. Se o seu personal está oferecendo lá aquele treininho por R$ 29,90 agora, a promoção de dezembro. Black Friday, né? Black é uma fraude, literalmente, tá? Então, cuidado. Henrique, podemos passar para o próximo vídeo? Coisa linda. Isso aí tem uma sobrecarga gigante. É drop set, né? Exato. É um treino de drop set. É um treino de drop set, ó, que da hora. Como a gente tem discutido muito hoje na ciência,
né, a respeito da sobrecarga de treinamento e dos movimentos parciais e as suas respostas hipertróficas, a gente consegue ver aí que movimento maravilhoso. Não, e é um drop set com esmagamento, né? Isso que é o mais legal, né? Porque tá parecendo. O mais legal é que você vê ali o suporte da cadeira extensora que bate no peso. Limitando o movimento. Não, o movimento já é limitado, né? Porque Exato. para você colocar uma anilha em cima da sua perna para fazer cadeira extensora, você já tem que ser limitado. Exato. É exatamente isso, assim, né? De novo, quando a gente pensa na proposta, dá para ver que o invencionismo ele vai além, né? Quer dizer, o movimento de flexão e extensão dos joelhos tem como principal músculos responsáveis os quadríceps, no caso da extensão, e o bíceps femoral, no caso da flexão. E aí, assim, o que esse personal, né? Eu espero que não seja formado. Eu também espero. Eu acho que tá mais né? para colega de treino. Colega de treino. O que essa colega de treino pensou ao colocar as anilhas em cima do músculo responsável pelo movimento? Ela deve ter visto no @ famosinha lá, né? Vamos fazer que vai ficar igual. Pois é, assim, além de não ter a sobrecarga necessária, o risco de uma lesão aí por esmagamento pode acontecer, né? Se essas anilhas aí são na casa dos 25 quilos. São pelo menos 75 quilos de sobrecarga sobre os quadríceps aí. E aí, como o professor André deixou bem claro, tem ali o próprio aparelho limitando, assim, tornando o movimento pequeno, quase sem efeito. É que a gente não consegue ver na imagem, mas dá para ver que a carga que tá do próprio aparelho é ridícula. É baixa. É baixa a carga. Tipo, era só colocar o peso que já existe na própria máquina, executar o movimento da forma que tem que ser executado e já tá perfeito. Com uma amplitude legal, com uma carga legal. Não precisa colocar. Se você quiser colocar sobrecarga, no caso, coloca onde está sendo apoiado o equipamento lá perto do tornozelo. Porque aí a alavanca de movimento vai ser maior, sua força tem que ser maior. É que, na verdade, a gente ainda fica muito preso a aumentar a intensidade do exercício da carga só com carga, né? Tipo, até os intervalos de descanso e assim por diante, né? É que carga é uma coisa que se colocar pano aí, vai longe uma discussão de carga, né? Mas aí, no caso, o peso em si não serve para nada. Não, o peso não existe, né? O professor André coloca essa questão de carga, e eu acho que isso é uma discussão bem pontual para os dias de hoje, né? Quando a gente fala de carga, ou o termo mais atual, que é o load de treinamento e tal, isso pode ser dado pela quantidade de séries, pela quantidade de carga propriamente dita, pelo tempo de descanso, pelo número de repetições parciais e totais, mas assim, que é uma coisa que a gente tem discutido bastante no curso de Educação Física nas diferentes disciplinas e também nos nossos campos de estágio, né? A lógica por trás da prescrição do exercício. Então, como o professor André colocou, né? A gente tem aí um exercício onde o ponto de apoio, na verdade, o ponto de resistência são os tornozelos. E aí, o fato de colocar essa carga sobre o quadríceps, o efeito é literalmente zero. Só para machucar. É nenhum, exato. Só para machucar. E a pergunta, de novo, né? Como é que é o hashtag blogueirinha? Não. Hashtag famosinha, né? Famosinha. Assim, muito cuidado, pessoal, muito cuidado na hora de inventar essas possibilidades. Vale a pena desmembrar o movimento, estudar o movimento e, a partir daí, pensar numa progressão de carga adequada, numa progressão de carga ao longo das semanas, e não pensar na carga de treino exclusivamente numa única sessão, que também é uma preocupação que hoje em dia tem acontecido muito, né? A galera tem trabalhado com muita carga durante uma sessão de treino e simplesmente, né, não tem pensado no geral. E você vai saber isso quando você tiver um profissional bem informado te orientando. Fora isso, não ache que porque você treina 1, 2 meses ou anos que você é capaz de fazer esse tipo de equação. Não é. Essa equação não é tão simples assim. E é como a gente fala também, né? Na verdade, a gente já tem colocado aqui. Sempre procure um profissional de educação física com registro no conselho, procure saber se tem ou não registro. Tendo registro, aí sim ele é considerado profissional de educação física. De onde veio essa formação? Se tem uma especialização, se não tem. A gente tem que ter muito cuidado com essas prescrições de exercício que cada vez mais vem acontecendo por leigos.
alguém que já treinou, como o professor André coloca, ou alguém que já fez, e essa base acaba sendo não sendo uma base adequada para prescrição de treino, né? Como a gente discute sempre, assim, há uma necessidade de uma avaliação prévia para que esse treino seja Sempre. prescrito, há uma necessidade de um cuidado com limitações que esse aluno, o cliente, pode apresentar, então a gente tem que ter algum cuidado. Eu queria pedir a atenção de vocês, meus amigos, porque agora, entrando já no ritmo das festas de fim de ano, o nosso diretor-geral Henrique, ele conseguiu imagens do nosso amigo Bel Marques, direto da Bahia. Solta aí, Henrique, pra gente. Vocês repararam nas tranças de Bel Marques, né? Você viu, né? Isso é preparação para o Carnaval 2025 Salvador. Coisa linda, ó. Eu acho que a legenda ali já diz tudo, né? 5 falhas até a repetição, porque ele não fez, ele fez um total de 0 repetições Até não conseguir mais. no serrote. Mas o que importa é o 70 quilos. Pra postar na hashtag eu sou fortão. Daí cai naquela que a gente acabou de falar em relação a peso. Se você foca somente peso, você esquece para que serve o exercício. Então aí seria um exercício de costas, de dorsal, aonde eu tenho que ter essa puxada. Aonde está acontecendo a puxada no movimento dele? É por isso que eu falei, assim, ó, se vocês forem reparar, olha a jogada do quadril, que maravilhosa, junto com o tronco, ó. Ele está fazendo praticamente quase uma extensão de tronco, então está servindo mais para teoricamente lombar do que qualquer outra coisa. Exatamente. Assim. Mas eu acho que não é tanto para lombar, porque ele está limitando o movimento dela com o cinto. Mas serve para dar suporte. Mas o cinto é uma proteção, né? Ele tá protegido ali, então ele pode executar esse movimento. Deveria estar protegido os pais dele quando conceberam, né? Na verdade, se vocês forem pensar, esse é o movimento que ele tem trabalhado para conseguir pegar os presentes de cima do trio elétrico. Reparem. Abaixa, pega o presente, sobe. Abaixa, pega o presente, sobe. Coloca. Assim, de novo, né? A relação entre carga e movimento, ela precisa ser bem estabelecida, principalmente quando a gente fala de uma execução bem feita, né? O professor André até pode falar um pouco melhor sobre isso. Existe uma mística muito grande sobre o nível de lesões na prática do CrossFit, e a gente já sabe que isso é um mito, né? Mas muita gente associa o fato de movimentos complexos, né, que são realizados, né, movimentos balísticos, movimentos complexos que são realizados no CrossFit, deixarem o indivíduo mais suscetível à lesão. Mas até permitindo que o professor André fale, uma situação como essa é muito mais, esse indivíduo, o Bel Marques, está muito mais suscetível a se lesionar do que qualquer movimento balístico. Na verdade, o que a gente precisa entender, antes de querer colocar peso mesmo, físico, não carga, né? É de domínio ou não do movimento. Se eu estou preparado para aquele peso ou não. Daí que acontece muito no CrossFit, a gente tem muito movimento ginástico. Então, às vezes, o indivíduo tem um ombro que não é bem fortalecido, tem alguma coisa, ele não tem força suficiente para aguentar o movimento balístico, e ele acaba querendo fazer com volume e tudo mais, mas ele não tem musculatura suficiente para suportar aquele movimento. O mesmo é válido para movimentos de barra, que é o levantamento de peso olímpico. São movimentos que demandam muita força, muita explosão, velocidade. Só que às vezes a pessoa vê o peso do coleguinha e quer fazer com mais peso. Aí não vai dar certo porque ele não tem a mesma técnica, ele não tem a mesma experiência. Então esse é o ponto, tanto no CrossFit quanto na academia. A gente já viu vários vídeos também de pessoas se acidentando feio em academia, vindo a óbito. Por quê? O movimento era inadequado e a carga, o peso em si era muito alto. Então, independente do local que você faz, da modalidade que você faça, primeiro domine o movimento. Dominou o movimento, aí você faz progressão de peso. O contrário, não. Porque se você fizer ao contrário, sua chance de lesão, ela acaba sendo exponencial. Isso. Tá? Você fica muito mais suscetível ao processo bem lesivo. Mais. E aí, assim, né, aquela brincadeira que a gente começa fazendo no início do programa, falta pouco tempo para as festas de fim de ano, falta pouco tempo para o Réveillon na praia, falta pouco tempo para o Carnaval. Na verdade, o processo deveria ser o contrário. É dar o start numa vida em que eu coloco o exercício físico como mais um componente dentro da minha atividade de vida diária, dentro do meu cotidiano, e chegar aos meus objetivos aí sim ao longo prazo. Sim. Porque, como o professor André coloca, a necessidade, necessidade não, né?
mas a vontade de obter resultados num curto prazo otimiza aquele profissional ou não, né? Mas aquele indivíduo que está prescrevendo o exercício de maneira inadequada. Sim. Porque aí é nesse ponto que ele vai se valer da necessidade do aluno, né? Ou da vontade do aluno em atingir um objetivo, muitas vezes inalcançável, num curto período de tempo. E para isso ele vai ter que fazer o quê? Carga, movimentos inadequados e automaticamente a chance de desenvolver um processo lesivo é muito maior. E, se não me engano, esse ano, segundo semestre, lançaram uma reportagem que parece que fizeram uma cápsula que, metabolicamente falando, gera o mesmo estresse de um exercício físico. Mas isso é em relação ao gasto calórico que o exercício faz. O exercício físico vai muito além do gasto calórico. A gente tem que pensar principalmente em qualidade de vida, né? Então a gente pensa em exercício físico como melhora da qualidade de vida. Você conseguir levantar da sua cama no dia a dia, você conseguir caminhar, carregar uma sacola de compras, qualquer coisa desse gênero. A cápsula não vai fazer isso para você. Você vai continuar ineficiente nesses pontos. Então, fazer uma boa qualidade de movimento vai te ajudar não só a fins estéticos, de aumento de peso, mas também a fins funcionais, que é o que a gente busca. Na educação física é muito mais voltado para a área da saúde. A estética seria algo secundário, né? Então, se a gente consegue fazer um bom treinamento com bons movimentos, a gente vai treinar a nossa qualidade de vida. A gente vai ficar com uma vida melhor. Acho até, professor André, que contribui para essa discussão quando a gente fala em medicamento, droga, né? Enfim, esses manipuláveis de maneira geral são respostas específicas. Então, quando a gente pensa lá no medicamento específico para câncer, ele vai agir na fisiopatologia do câncer, né? Da proliferação celular ou do metabolismo daquela célula. Quando a gente pensa, por exemplo, na cafeína, ela vai agir especificamente na otimização de respostas que são similares à dos neurotransmissores. Quando a gente pensa no indivíduo que toma adrenalina, por exemplo, numa situação de um acidente, o que se espera? Se espera uma resposta específica. O exercício, e aí vem a grande questão por trás do exercício, e a gente fala isso muito no curso de Educação Física das Faculdades Integradas de Bauru com os alunos, assim, a responsabilidade no processo de prescrição. Porque é a resposta metabólica, é a resposta morfológica e é a resposta funcional. Então, quando o exercício ele é bem feito, quando o exercício ele é bem prescrito, quando ele é bem periodizado, não há uma resposta. Há, na verdade, muitas respostas específicas que vão influenciar num contexto como um todo, que é a qualidade de vida do indivíduo, sua qualidade metabólica, sua saúde vascular, sua saúde física, mental, de maneira geral. A gente tem hoje, o professor André faz parte lá do Ativa Parkinson, né? Que é uma parceria com a Unesp. E a gente tem vários estudos mostrando os efeitos dopaminérgicos e em neurotransmissores do próprio exercício físico. Então, é muito além da carga, é muito além só do movimento, é muito além da resposta metabólica, é muito além só do gasto energético. É uma série de respostas que, em conjunto, levam a um processo adaptativo que é a vida do indivíduo como um todo sendo melhorada, né? A professora Marcela, que é a nossa professora responsável, nossa coordenadora de estágio, né? Ela tem um trabalho muito legal e seria muito bacana um dia a gente fazer um programa direto lá da hidroginástica com pacientes idosas que chegam com muita dificuldade motora e logo depois, ao final dos 6 meses, 1 ano de prática, conseguem sair já muito mais autônomas desse processo. Opa! Que beleza! Que beleza! Ele deu uma relativa sorte, que eu acho que isso deveria ser padrão, independente da carga, que são as anilhas com tamanhos semelhantes, né? Então, no levantamento de peso, por exemplo, todas as anilhas têm aquele mesmo tamanho para evitar esmagamento. Se fosse uma anilha menor, provavelmente ele teria se dado bem pior do que aconteceu. Ele não teria dado essa sorte toda, né? Então a gente vê um movimento com muita carga extremamente alta. Pode ser que ele tenha dominância do movimento? Pode, mas não com essa carga. Você vai trabalhar com cargas mais elevadas, você vai fazer um teste de um RM, normalmente tem medidas de segurança
que a gente se toma para trabalhar com cargas altas. Inclusive um apoio de alguém para auxiliar na execução do Que movimento. saiba auxiliar, né? Que saiba auxiliar. Isso Que é mesmo. outro ponto importante, né? O saber auxiliar. Uhum. Muito cuidado nesse momento. Academias, box de crossfit, praças, sempre cheia de usuários, cheia de pessoas prontas a dar uma palavra de consolo, uma dica de exercício e uma dica de alimentação. Os coach motivacional. Exato. Porém, precisa buscar, como o professor André colocou, precisa buscar o auxílio correto. Esse auxílio correto vai ajudar em todo esse processo, porque, vamos ser sinceros, no que diz respeito ao aparato próprio, realmente ele tem uma série de coisas ali que poderiam ajudar no processo de estabilização do movimento, mas ainda assim falta auxílio, falta ajuda para conseguir realizar esse movimento. E não só em teste de um RM, né? Eu passo a acreditar que treinos com cargas altas são necessários apoios, principalmente de profissionais ou pessoas competentes, Uhum. para ajudar nesse processo. Até para trazer mais segurança para aquele indivíduo que está executando. Até para evitar situações como essa. Então, por exemplo, aí ele cometeu, acho que 2 equívocos. O primeiro, uma carga além do que ele... Ou ele pode até estar acostumado a fazer com essa carga, mas tudo depende do dia, né? Então, o peso, às vezes, ele vai variar durante os dias. Um dia você está melhor, um dia você descansou mais, descansou menos, comeu melhor, enfim. Tem diversas variáveis aí. Outra é que na hora de ele fazer a subida do movimento, na fase concêntrica ali do movimento, ele inclina o tronco à frente. Isso gera desequilíbrio. O que seria o ideal para uma pessoa treinada que saiba 100% o que ele está fazendo? Não tem ajuda de ninguém. Eu vou subir o meu tronco, teoricamente com o peito mais estufado, e se eu falhar, a tendência é que eu jogue a barra para trás e não para frente. Eu vou para frente e a barra vai para trás. Dessa forma, eu evito esse tipo de acidente. Sim, mas a gente já vê que desde a saída do movimento ele já estava Já não tem firmeza o suficiente, nítido, né? e a hora que ele começa a fazer um movimento de agachar, ele já não tem Quando qualidade você nenhuma. tem a descendente com receio no agachamento, Uhum. provavelmente o peso está errado. Mas o professor Ricardo coloca uma situação importante, assim, né? Às vezes esse peso é o peso que ele já está acostumado a fazer e vem desenvolvendo. Tirou a barra ali do ponto de apoio. Sentiu que o equilíbrio não está adequado. Guarda e diminui. Guarda, diminui a carga, pede auxílio, reduz, muda o método de trabalho nesse dia. E aí você tem uma carga final de trabalho idêntica, mas com peso menor. Agora, arriscar-se dessa forma é realmente preocupante, né? Como vocês mesmos colocaram, a gente não sabe qual foi a rotina dele desse dia. Talvez ele esteja acostumado a fazer com essa carga, mas a gente não sabe se ele fez outros exercícios, já estava um pouco mais cansado para executar o movimento livre. O que eu tento orientar sempre também, principalmente os atletas, exercícios que tem demanda neural, a gente sempre começa primeiro com eles. Onde você vai executar primeiro os exercícios com um agachamento livre, deixar ele sempre no início, que você está mais descansado para executar o movimento. Não fazer exercício isolado com uma extensora, uma flexora, um leg, que o risco de machucar acaba sendo menor. Você vai fazer uma cadeira extensora, não tem um risco bem menor de machucar, tirando contrapartida um agachamento livre, né? Controle. Bom, mas assim, ó, no geral, esses são exercícios, né? A gente tem visto bastante situações aí de invencionismo que a gente tem chamado a atenção para esse período do ano. O próximo vídeo agora que o nosso editor vai colocar é um vídeo de uma celebridade, um atleta de alto rendimento. E aí eu acho que a gente pode discutir o custo-benefício, né? Na verdade, até agora, o que a gente tem tentado chamar a atenção para você, aluno de educação física, para você, profissional de educação física, e mesmo para você que pratica atividade física ou quer começar agora nesse momento, é assim, precisa pensar no custo-benefício do que está sendo proposto para você. E a gente, obviamente, não está falando aqui de custo financeiro. Nós estamos falando aqui do custo em relação a risco ou não do que está sendo proposto para ser executado e o que de benefício você vai ter de resposta dentro desse processo, né? Então, agora, eu já vou adiantar que eu vou fazer o papel de advogado do diabo, eu defenderei até a morte o LeBron James. Então, solta o vídeo aí, Henrique, por favor.
Então, como vocês podem ver, a gente está falando agora do LeBron, né? Atleta referência aqui na NBA, fazendo um treinamento aí de base instável, com contrações isométricas e bastante instabilidade. Bom, eu vou deixar para defendê-lo só no final, tá? Vou, por ordem, professor Ricardo, que está um pouco mais habituado ao trabalho com atletas de maneira geral. Professor, eu imagino que os atletas lá do SESI Vôlei Bauru, ou mesmo lá da Seleção da República Dominicana, devem ter chegado com um vídeo tipo esse aí, dizendo: professor Ricardo, o que você acha desse movimento? E aí? Como conscientizar? Porque, do mesmo jeito, né, que o indivíduo leigo, que hoje quer começar a fazer exercício físico, quer entrar aí nesse molde para o fim do ano, ele parte dessas bases de rede social, o atleta também faz isso. Sim, sim, muito. É muito comum o atleta chegar e mostrar um vídeo no caso do LeBron fazendo, ou qualquer outra coisa. A gente tem que ver o contexto geral, né? A gente tem que ver o porquê dele estar executando isso. Muitas vezes a gente pega um exercício isolado e a gente não sabe para que serve. Ao meu modo de ver, se eu fosse prescrever isso para os meus atletas, eu começaria com umas coisas mais básicas. Poderia criar algum exercício com base mais estável, até chegar numa base mais instável como essa daí. Não vou condenar o exercício, porque eu não sei qual era o objetivo dele com o exercício, mas eu não passaria isso para os meus atletas. Professor André, fica à vontade para discordar ou concordar com o professor Ricardo. Eu acho que o grau de especificidade aí tem que ser muito alto para ser prescrito. Começa por aí. Um outro ponto, ele está trabalhando uma base estável, assim como o professor Arthur falou, com isometria e um peso baixo, né? Então, ao meu ver, ele está trabalhando mais equilíbrio e core do que qualquer outra coisa, né? Porque se ele fosse trabalhar com cargas altas em uma base estável, aí ele tinha que mandar o treinador dele embora, né? Porque eu só consigo executar força em base estável. Base instável serve para outras coisas, como equilíbrio, como propriocepção e não treino de força. Então, como o professor Ricardo falou, aí é um caso específico, a gente precisava entender o contexto desse exercício dentro do treino. Provavelmente o treino dele não é só isso. Esse é um exercício específico, onde o treinador viu alguma necessidade de trabalhar algo para melhora, já que ele, dentro de quadro, ele tem muita troca de direção, tem muito encontro, que isso vai gerar instabilidade. Pode ser para melhorar a estabilidade dele, né? Mas assim como ele falou, para quem serve esse exercício? É muito específico. E esse é o ponto, professor André, assim, apesar de eu ter dito do papel do advogado do diabo, eu acho que esse vídeo deixa muito claro que não adianta você buscar um vídeo na internet, buscar um movimento isolado na internet, seja através de influenciadores, através de grandes atletas, e tentar colocar isso do nada dentro do seu plano de treinamento. É um processo, como o professor Ricardo colocou, é um processo evolutivo. Isso precisa ser evoluído dentro da capacidade, dentro da necessidade, dentro do próprio desenvolvimento do atleta. A gente está falando aí do ápice da preparação física. Talvez atletas como o LeBron percam só para os atletas lá da NFL, em nível de exigência e tal. Então, eu consigo imaginar que esse trabalho ele é aí a finalização do processo de treinamento ou uma especificidade para suportar esses encontros, a manutenção aí de postura. Então, eu consigo ver lógica nesse movimento, mas eu consigo ver lógica nesse movimento baseado no que vocês dois disseram. Primeiro, um processo evolutivo para se chegar a esse momento. É muito comum que pessoas busquem exercícios, treinos da internet e queiram incluir no seu dia a dia de treinamento. E aí, eu vou usar uma fala aqui que é do nosso Conselho Nacional de Educação Física, do CONFEF, que é: a internet tem todos os treinos, menos o seu. É óbvio que não. Por que não tem? Porque isso precisa ser... O indivíduo precisa ser avaliado por um profissional de educação física, precisa ser a partir dessas avaliações, não só físicas, mas cognitiva, motora, metabólica, e entender qual a capacidade que esse indivíduo tem e, a partir daí,
gerar um plano de treinamento adequado, né? Eu acho que aí cai num dos principais princípios que a gente tem, que é da especificidade. Cada um tem a sua especificidade. Então, o que é bom para o Ricardo pode não ser bom para mim, pode não ser bom para o Arthur, pode ser bom para o Henrique, enfim, para quem for, desde que eu entenda a especificidade de cada um. Então, isso para ele pode ser algo essencial dentro do planejamento de treino. Para mim, não faz sentido. Eu, André, fazer esse movimento não faz sentido. Dentro do seu cotidiano Dentro de do meu movimento, de ações. Exatamente, não faz sentido. Então não é porque ele está fazendo, porque ele está com 39 anos, joga em alto rendimento ainda numa liga extremamente competitiva, que eu vou fazer igual. Para mim não faz sentido. Faz sentido mais eu ser mais forte, talvez, do que ter Sim, sim. uma procepção tão grande quanto ele tem. E com certeza o treino dele não se resume a esse tipo de exercício. Provavelmente não. Com certeza não resume só isso. E aproveitando, já que você falou de especificidade, outro parâmetro que a gente pode levar em conta é a individualidade também. E aí que entra, acho que em todos os vídeos que a gente viu até agora. Acho que a questão do treinamento ser individualizado, nós acabamos perdendo um pouquinho e querendo criar exercícios que muitas vezes não tem a mínima necessidade de acontecer. Então, essa busca de fazer o diferente para ser diferente acabou perdendo um pouquinho a mão nesse processo. E aí, eu preciso falar para você que é profissional de educação física já formado e tem medo da prescrição, não consegue entender os motivos pelos quais esses exercícios são prescritos. Quando a gente falou aqui de progressão, de load, ficou em dúvida de tudo isso? Entra lá no site www.fibbauru.br. Você vai achar em cursos o curso de pós-graduação em personal trainer e grupos especiais. Esse curso é coordenado com maestria pelo nosso professor que está aqui hoje compartilhando a mesa com a gente, professor doutor André, e ele vai desmistificar, esse curso vai desmistificar muito do que vocês podem ter de dúvidas ou que surgiu de dúvidas a partir desse vídeo. Né, professor André, se você quiser falar um pouquinho mais sobre esse curso de pós-graduação que a gente tem oferecido. É exatamente isso. A gente trabalha dentro do curso tanto a parte teórica quanto prática, com professores que são referência tanto na parte teórica quanto na parte prática, né? Porque a gente tem muito isso enraizado, principalmente aqui no curso de Educação Física da FIB. Não adianta nada a gente saber só a teoria se ela não é aplicável. E não adianta nada a gente saber só a prática, porque daí é algo empírico, né? A gente não sabe se funciona ou não. O que funciona para um pode não funcionar para outro. E nisso a gente consegue trazer para vocês aí um hall muito maior para entender o porquê que a gente faz certas coisas, porquê que a gente prescreve outras coisas e para quem isso serve e para quem isso não serve. Exato. Esse curso de pós-graduação é oferecido aqui nas Faculdades Integradas de Bauru e para informações basta entrar lá e tirar as dúvidas. Legal? Gostaria de pedir, professor Ricardo, uma mensagem final aí para a galera do nosso programa, né, para a gente ir caminhando para o fim. O que você tem a deixar aí de mensagem para praticantes, profissionais, estudantes de educação física, diante de tudo que a gente discutiu até agora? Acho que o que a gente pode levar disso que a gente viu, deixar de seguir os arrobas famosinhos aí e seguir os arrobas quem estuda, quem é formado, quem pratica de verdade. A gente tem 2 exemplos grandes aqui, que é tanto o Arthur quanto o André, que são exemplos de como fazer de forma correta o exercício físico, tá? Pra gente deixar um pouquinho esses famosos de lado e seguir quem deve ser seguido de verdade. Legal, excelente dica. Depois os arrobas vêm já. Professor André, também peço que você deixe uma mensagem aí para o pessoal, nesse momento tão crítico do ano, para quem busca exercício físico e dieta. Você como um quase nutricionista já, também no processo final de formação, e acima de tudo, doutor em bioquímica, o que dá para deixar de dica aí para essa galera? Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Se você acha que é fácil, tá errado. Você não vai conseguir ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, ou melhor, o pessoal fala, um shape em dia da forma rápida. Tudo é cobrado. Mas o fulano lá conseguiu. Você tem que ver o histórico até que ele chegou àquele ponto. Se te oferece uma forma milagrosa, não funciona. É só isso. Legal. Aí eu aproveito para colocar para vocês @educafib.
Muitas dessas informações vocês vão ter acesso através do site do curso de Educação Física, então, que é o @educafib no Instagram. Além disso, @academiafib, onde a gente tem também sendo postados lá todos os serviços prestados pelo nosso curso de Educação Física relativos aí à academia. Além, obviamente, do arroba da nossa instituição, @fibbauru, onde você vai ter muitas dessas informações. Compartilhe com quem puder esse vídeo. Agradeço o professor Ricardo pela participação mais uma vez, pelas contribuições. É sempre um prazer estar ao seu lado e discutindo questões pertinentes da educação física. Espero em breve estarmos juntos novamente. Para você que está assistindo, joga aqui embaixo, comenta aí o que vocês querem ver, quais são os próximos temas que vocês querem ouvir e ver sendo discutidos aqui no Jogada Científica. Professor André, muito obrigado também. É sempre uma honra dividir a bancada aqui contigo. É muito legal a gente conseguir discutir educação física à luz da ciência com pessoas que são, como o professor André colocou, referência. A gente está falando aqui de mestres e doutores, referência tanto na parte prática quanto na parte teórica. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Obrigado, Henrique Floret, nosso editor-chefe. E, de novo, sigam os perfis, comentem, compartilhem enquanto puder esse vídeo, para que a gente possa estar fazendo cada vez mais vídeos como esse para vocês. Forte abraço.